Beleza, galera? Hoje é dia 13 de dezembro de 2018, data em que se comemora o Dia do Marinheiro. Pra quem não sabe, eu fui marinheiro por 2 anos, 2 meses e 8 dias da minha vida e qualquer dia eu falo mais a respeito. Mas hoje também estamos comemorando os 50 anos da instituição do Ato Institucional número 5, que foi inaugurado dia 13 de dezembro de 1968 durante o regime militar. Para quem não sabe, os atos institucionais eram métodos ou meios pelos quais os militares governavam o país da época do regime militar. Hoje, no jornal Hoje, sendo redundante, fez uma reportagem aqui de 7 minutos falando um pouco a respeito desse AI-5. Falou bastante da democracia, falou bastante de liberdade, falou um monte de baboseira que, se você não tá ligado, você vai ser enganado. Então eu tô aqui para desmistificar um pouco aí essa reportagem. Para começar, nunca vi a Globo falando que a Venezuela é uma ditadura. E aí, na reportagem, pelo menos hoje, falou. E aí eles entrevistam um venezuelano, e o venezuelano, que era jornalista na Venezuela, ele virou chefe de cozinha aqui, nem sei se é chefe de cozinha, vendia uns gororoba aí aqui no Brasil agora, e aí ele relata como que era a vida dele de jornalista lá na Venezuela, que ele não poderia falar nada a respeito do governo, nem de política, tal. Foi perseguido, foi abordado, tudo mais, teve que vazar de lá e veio pro Brasil. E é engraçado quando você vê a reportagem da Globo tentando denegrir o regime militar brasileiro, falando que eram contra as liberdades e um monte de blá blá blá, sendo que os militares brasileiros estavam defendendo o nosso povo do próprio sistema que hoje predomina na Venezuela. Olha que interessante. Se não fossem os militares no Brasil, nós hoje seríamos um Cubão ou um venezuelão, porque somos muito maiores do que eles. Então veja como eles são canalhas. Eles pegam um regime que lutava contra o que eles acham de ditadura hoje e invertem a situação. E aí é engraçado, só fazendo uma observação, que a repórter ela cita alguns artigos violados pela Constituição, mas que na verdade são incisos. Ela está ali relatando alguns incisos previstos lá no artigo 5º da Constituição como sendo artigos e falando que esses artigos, como ela falou, todos foram violados na época do regime militar. Lembrando que esses artigos e esses incisos que ela citou é de 88, da Constituição Federal de 88. Então, em 68, você não pode estar contrariando um artigo que foi promulgado depois. Então, é apenas uma observação aqui. Depois eles entrevistam um outro professor aqui da Faculdade de Direito da USP, chamado Alberto do Amaral Júnior, que ele diz que toda ditadura visa eliminar a liberdade de expressão. Então aqui nós temos mais um exemplo de que no Brasil não houve ditadura militar, nós tivemos um regime excepcional militar, porque não houve a tentativa de eliminar a liberdade de expressão. Você tem vários eventos culturais e artísticos na época do regime militar, inclusive ali no final da década de 60 você tem um movimento cultural muito grande no Brasil. Que ditadura tem os festivais de música popular que nós tivemos aqui no Brasil entre 64 e 68? Que ditadura tem o movimento artístico, o teatro, por exemplo, que nós tivemos no período? O que acontecia é que havia um setor que avaliava o que seria publicado. Por quê? Para evitar propagandas comunistas. Você tem que avaliar aí que na época do regime militar os meios de comunicação eram escassos. As pessoas recebiam informações através de televisão, jornais e rádio. E o que eles queriam, os militares? Impedir que as pessoas começassem a receber mensagens ou propagandas comunistas. Lembrando que os comunistas eles já agiam no Brasil na clandestinidade há muito tempo antes dos militares tomarem o poder em 31 de março de 64. Então, eles tinham que ter essa precaução aí, e é o que eles faziam. Para você ficar inteirado sobre o regime militar, eu aconselho você, como eu já fiz diversas vezes, ler o livro chamado A Verdade Sufocada, do Carlos Alberto Brilhante Ustra, que inclusive vou deixar o link aí na descrição, e leia também o Projeto Orville. O Projeto Orville seria a versão oficial dos militares sobre o regime militar. São quase 1000 páginas. Você baixa de graça na internet, vou ver se eu acho o link para deixar aqui também. E lá vai falar sobre as tentativas de tomada do poder que os comunistas tentaram no Brasil desde 1922. Lembrando que em 1922 foi a fundação do Partido Comunista Brasileiro. Então, lá no livro ele vai falar que a primeira tentativa de tomada do poder foi de 22 a 54, depois nós tivemos a segunda tentativa de tomada de poder de 55 a 64, depois a terceira tentativa que foi de 65 a 73 e depois a quarta tentativa que foi de 74 até aos dias de hoje. Tudo bem que hoje os moldes mudaram. A luta armada deixou de funcionar, pelo menos
na cara dura, igual eles faziam antes, não fazem mais, de fazer atentados e depois jogar panfletinho para tentar ganhar mais adeptos, né? Então hoje o crime organizado envolvido com o comunismo já é mais por baixo dos panos, mas só que você vê que eles mudaram um pouco as estratégias. Então, mas até hoje eles tentam tomar o poder. E como eu já disse, em 22 tivemos a inauguração do Partido Comunista Brasileiro. Em 1935 nós tivemos a Intentona Comunista. Foi de dentro dos quartéis a tentativa dos comunistas tentarem tomar o poder no Brasil. Em 1935, enquanto o povo todo estava omisso aí, pensando em qualquer outra besteira, os comunistas já estavam desde o começo do século arquitetando e armando para tomarem o poder. Então, lá em 64 foi apenas um resultado de coisas que ocorreram muito antes. Então, não se esqueça desse detalhe. Lembrando que no início da década de 60 também, nós já tínhamos vários focos de guerrilha urbana e rural no Brasil. A Ligas Camponesas e o Movimento Revolucionário Tiradentes, que era seu braço armado, que em 62 foram descobertos, a imprensa toda noticiou, 7 campos de treinamento guerrilheiro do Julião com dinheiro cubano. E sabe-se que é dinheiro cubano porque caiu um avião, foi aberta a mala diplomática e lá tem as provas dessa ligação. Lembrando também que em 1969 foi publicado o Mini Manual do Guerrilheiro Urbano de Carlos Marighella, que fez sucesso no mundo isso aí. Então vejam como eles estavam tentando realmente tomar o poder. E a gente não pode esquecer do que ocorria no mundo naquela época, porque todo mundo que fala sobre o regime militar dá a impressão que o Brasil era uma coisa isolada, murado, que aqui não tinha nada a ver com o que estava acontecendo no mundo inteiro. Preste atenção no que estava acontecendo no mundo inteiro. No mundo inteiro, nós tínhamos países que os comunistas estavam tendo êxito, estavam tomando o poder, estavam inaugurando uma ditadura, estavam tomando conta de tudo. Alguns exemplos aí só para você ficar ligado. Em 1917 nós tivemos a Revolução Russa, primeiro país comunista do mundo. Em 1945 foi inaugurado o Vietnã do Norte, comunista. Em 48 tivemos o surgimento da Coreia do Norte, comunista. Em 49, nós tivemos o início da Alemanha Oriental, socialista, administrada pela União Soviética. Em 49, nós tivemos a China se tornando um país comunista. Em 59, nós tivemos a Revolução Cubana, que já foi chegando pertinho aqui. Em 70, o Salvador Allende, que era socialista, foi o primeiro presidente socialista eleito nas Américas. Depois, em 73, ele acabou perdendo o poder. No Brasil, em 61, nós tivemos aquela renúncia misteriosa de Jânio Quadros, que falou que poderes obscuros e ocultos estavam pressionando ele. Ele foi lá e renunciou. E aí o vice dele, que era o João Goulart, socialista, comunista, ficou ali prestes a assumir o comando do nosso país. O Jango com sua proposta de golpe tentou várias vezes, né? Inclusive tentando impor o estado de sítio em 63. Não conseguiu, teve de retirar a medida. Depois tinha sua proposta de golpe. Depois, nessa época, nós tivemos a Guerra Civil no Camboja, comunista também, encabeçado pelo Pol Pot. Tivemos Laos, Chipre, Nepal, comunista. Na África, uma porrada de país. Podemos falar aqui a Somália, Moçambique, Etiópia, Congo, Angola. 26 países até hoje compõem o Foro de São Paulo, países aqui da nossa América Latina. Por exemplo, nós temos países representantes da Argentina, tem 12 partidos comunistas, Aruba, Barbados, Bolívia, Brasil tem 7 partidos, temos Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, República Dominicana, Trinidad e Tobago, Uruguai, Venezuela. E o que era tão maldoso nesse AI-5? Prestem atenção, estou usando como referência aqui o livro Ditadura à Brasileira, do Marco Antônio Villa, que de dados é excelente, de conteúdo nem tanto, mas de dados. Vamos lá, o que ele fala? A 13 de dezembro, no Palácio das Laranjeiras, Costa e Silva fez uma primeira reunião apenas com os ministros militares. Posteriormente, reuniu-se com todo o ministério. Apresentou o AI-5. Era a versão mais branda. Ou seja, o general Costa e Silva, ele abrandou o ato institucional número 5. Havia outra, de Gama e Silva, que fechava para sempre o Congresso, colocava o STF em recesso e intervinha em todos os estados, tal qual o Estado Novo, do Getúlio Vargas, depondo os governadores. A versão branda acabou sendo aprovada por todos os presentes, com a honrosa exceção de Pedro Aleixo, o vice-presidente. Pelo ato institucional número 5, o presidente passava a ter o poder de legislar, de intervir em estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição, de suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos,
de cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais e de suspender a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional. Não são todos os crimes. A ordem econômica e social e a economia popular. Ficavam suspensas as garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade. E o presidente poderia demitir, aposentar ou remover quaisquer titulares dessas garantias. E ficavam excluídos de apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com a AI-5, bem como seus respectivos efeitos. Para concluir o vídeo, o ato institucional número 5 ele foi uma ferramenta excepcional e necessária para que o governo militar pudesse governar o país naquela época lá. Você percebe que era real, iminente e possível sim que os comunistas tomassem o poder aqui no nosso país. Vocês devem estar lembrados aí que os comunistas eles sequestravam aviões, eles sequestravam embaixadores em troca da liberdade de outros guerrilheiros, de outros terroristas. Você tinha um momento de tensão no Brasil. Então você tem que analisar essa situação não como a mídia porca nossa lança, falando que é o AI-5, começo da repressão, tudo mais, aquele monte de blá blá blá. Percebam que foi uma época, a época mais complicada no nosso país. A partir de 66 nós já tivemos o atentado em Guararapes, 66, no aeroporto de Guararapes, no Recife, que visava a morte do presidente Costa e Silva. Tivemos 2 mortos e 14 feridos nesse atentado. Nós tivemos vários atentados. No início da década de 70 o bicho pegava aqui. E se você ler o mini manual do guerrilheiro urbano, você vai ver que o próprio líder dos guerrilheiros urbanos, que foi Carlos Marighella, ele orientava os seus subalternos, os seus seguidores, a cometer atentados terroristas, a expropriar, que na verdade nada mais é do que o roubar de quem tem, para eles terem condições de comprar armamento, fardamento, bomba e tudo que interessava para eles, e também orientava para que os seus militantes, caso fossem presos, que eles dessem cabo na própria vida. Então ele orientava as pessoas a andar com cápsulas de cianureto. Para quê? Veio uma viatura, pum! Toma aquela merda lá, você vai morrer, depois você foi preso, vai falar que quem te matou foi o militar. Então outro detalhe que também a mídia omite, se você tá lá, você vê um guerrilheiro, você vai lá na troca de tiro, matou o cara, você não vai ficar esperando outros terroristas aparecerem ali para retalhar, você vai pegar aquele corpo e sair fora daquele local de risco ali. Outra coisa que as pessoas também não entendem, que os terroristas eles mudavam de nome, faziam documentos falsos, depois eram mortos em conflitos e na hora que você ia bater a cara com o crachá, não batia. O que acontecia? O cara era enterrado como indigente. Depois vem falar que foi os militares que pegaram o pessoal e começou a enterrar como indigente em vala rasa. Lorota! Era consequência da própria atitude que esse pessoal tomava. Então tá aí uma reflexão a respeito do ato institucional número 5 e também uma pincelada aí sobre o nosso regime militar brasileiro, que foi essencial para que não nos tornássemos um país comunista hoje em dia. Provavelmente eu não poderia estar gravando esse vídeo. Forte abraço e até a próxima.